esta santa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sempre ressalto isso antes da gente começar a nossa partilha da palavra, e hoje não vai ser diferente. Ainda em clima de oração, meu irmão, ainda em clima de oração, feche os teus olhos aonde você estiver, seja na sala, seja no seu quarto, aonde você estiver, feche os teus olhos. Nesse momento, feche os teus olhos e peça a Deus a graça de abrir o vosso coração para ouvir bem tudo aquilo, não só ouvir, mas escutar, que tem, embora não pareça, uma diferença. Acolher no coração tudo aquilo que vai ser falado aqui. Veja, quando eu digo para fechar os olhos e pedir a Deus, é um pedido para ser humilde, pois Deus se revela aos humildes, mas se oculta aos soberbos. Então feche seus olhos e com humildade peça: Senhor, é o Espírito Santo que me conduz à verdade. Então que o Espírito Santo possa agir em meu coração, para que Ele mesmo me conduza à verdade e me faça contemplar essa verdade. Então quero que você peça, eu peço que você peça: Senhor, abre meu coração para ouvir tudo que esse rapaz vai falar, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para Te ouvir falando através dele ao meu coração. Dá-me a graça de acolher tudo aquilo que vai ser passado. Peça, peça. Não precisa ser palavras bonitas. Basta você apenas fechar os seus olhos e elevar o pensamento a Deus do seu jeito, mas não fique sem pedir. Reconheça que sem Ele nada você pode fazer. E seja humilde. Se você for humilde, Deus se revela a você com toda a sua plenitude. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo dos teus venenos. Amém. Muito bem, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus, e para quem me conhece, também me chamo Mateus. E eu vou ter que admitir, e vou ter que confessar a vocês que hoje, enquanto eu preparava tudo isso, hoje não, na segunda-feira, tudo isso aqui, eu estava, com a graça de Deus, preparando tudo isso para vocês, eu fiquei com vontade de que os jovens todos estivessem aqui hoje, como de costume. Se bem que o pessoal que acompanha a gente, né, quase nem todos são jovens, né? A maioria já é. Os jovens estão passando. Isso, jovens no espírito, gente. Os jovens no espírito. Se bem que os jovens estão passando vergonha, viu? O pessoal aí mais velho está assistindo aqui mesmo com força a live. Então, gente, mas como o grupo é de jovens, eu falo para vocês, se um dia vocês olharem isso, né, e vocês estiverem olhando, mas eu fiquei com vontade mesmo, foi que todos vocês estivessem aqui hoje, para ouvir tudo isso que o Senhor tem para falar para você hoje. Tudo isso que o Espírito Santo tem para falar para você hoje. Eu fiquei com muita vontade. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. João 16, 13. A gente acabou de sair, né, da grande solenidade da igreja, que é o Pentecostes, né? Essa vinda, né? E ainda nesse clima, né, de
Pentecostes, como a tia Robenilda disse, a gente ainda está na oitava da Pentecostes, que não é uma festa, assim, não é assim, daí isso, não é conhecida, mas a gente está meio que numa oitava de Pentecostes. E ainda nesse clima eu queria muito falar para vocês sobre o Santo Espírito de Deus. João 16:13. Fui. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de nós entendermos essa passagem, é preciso a gente se localizar no contexto em que ela se passa. Aonde Jesus está aqui com os discípulos, conversando e falando essas coisas para eles. Jesus, nessa passagem, se encontra no cenáculo, se encontra na Santa Ceia. Esses são os momentos derradeiros da Santa Ceia, ali naquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, Judas sai para trair ele. Inclusive, se você aproveitar e der uma olhada no capítulo 13, você vai encontrar Jesus se despedindo dos seus apóstolos, porque aquela era a Santa Ceia, era o momento derradeiro dele. E o Evangelho de São João tem essa particularidade que ele tem uns capítulos selecionados, uns capítulos escritos sobre a Santa Ceia. Especificamente sobre a Santa Ceia, uns discursos de Jesus, umas orações de Jesus. Mas aqui os apóstolos estão na Santa Ceia, ou seja, Jesus ainda não foi para o Calvário, ainda não foi para o Horto das Oliveiras ser crucificado, e o Espírito Santo ainda não veio, portanto. Então, se nós prestarmos bem atenção a tudo o que acontece antes deste momento, antes da vinda do Espírito Santo, nós vamos perceber que os apóstolos têm uma certa dificuldade para compreender as coisas que Jesus fala. Os apóstolos têm uma certa dificuldade para compreender as palavras de Jesus, as parábolas, os anúncios da paixão. Os apóstolos têm uma certa dificuldade. Jesus fala e eles ficam debatendo entre eles: o que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com aquilo? Depois, quase sempre, Jesus ia e explicava para eles, porque eles tinham uma missão especial de levar a mesma fé para os outros. Mas os discípulos, eles tinham essa dificuldade de compreender as palavras de Jesus. Muitas vezes achavam que entendiam, mas não entendiam. Por exemplo, se você for dar uma olhada nos capítulos anteriores, não vou procurar agora, mas está bem pertinho, capítulo 14, 13, por aí. Quando Jesus fala para Judas: vai e faça o que tem que fazer, os discípulos não entenderam nada. Eles acharam que Judas tinha saído para poder dar algum dinheiro para os pobres, comprar alguma coisa, mas não, Judas tinha saído para trair Jesus, e Jesus anunciou isso um monte de vezes, mas quando chegou a hora, os apóstolos não entenderam. Então os apóstolos tinham essa dificuldade para compreender as palavras de Jesus, e nós podemos perceber claramente que após Pentecostes essa realidade muda radicalmente. Se você for dar uma olhada lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, você vai ver o discurso de Pedro, né, que é gigante assim. E se você prestar bem atenção, você vai ver que São Pedro, ele começa a analisar as leituras do Antigo Testamento e ver os sinais de Cristo nelas. Ver os sinais de Cristo nas antigas escrituras, nas escrituras dos Antigos Testamentos, ver claramente os sinais de Cristo. Se você prestar bem atenção, você encontra essas passagens. E não só nessa fala de Pedro, de Atos dos Apóstolos 2, versículo 14. Você encontra os apóstolos, após Pentecostes, interpretando os sinais de Cristo, desde o Antigo Testamento, em todas as suas cartas. Se você for dar uma olhada em primeira epístola de São Pedro, primeira e segunda, as cartas de João, as epístolas de São João, a epístola de São Tiago, todos os apóstolos, Paulo principalmente, você vai encontrar os sinais de Cristo, os apóstolos interpretando os sinais de Cristo.
E é impressionante como antes de Pentecostes, os apóstolos eles tinham uma atitude recuada. Eles não, como eu posso dizer, quando Jesus morreu, por exemplo, na cruz, todos eles fugiram. Pedro que disse: Senhor, eu não vou te negar, eu morro contigo, ele negou Jesus 3 vezes. Os apóstolos todos fugiram, os apóstolos todos foram embora. Só ficou João, e este inclusive ainda perdeu a fé no sábado santo. E também os apóstolos, eles, após a aparição de Jesus, quando Jesus disse: vocês fiquem aí em Jerusalém, que daqui a 10 dias virá o prometido do Pai, os apóstolos ficaram escondidos com medo dos judeus. Eles ficaram com medo de ser crucificados ou ter o mesmo fim que Jesus. Ou seja, a gente consegue perceber antes de Pentecostes que os apóstolos têm essa atitude recuada, não são ainda firmes na fé. Nós podemos perceber claramente. Mas também nós podemos perceber que após Pentecostes, gente, essa realidade se transforma, mas de um jeito. Nós podemos ver São Pedro, que antes negava o Cristo, que antes se escondia. Ele era o primeiro a estar pregando nas sinagogas. Pedro foi açoitado inúmeras, incontáveis vezes. Pedro, quando foi ser martirizado, ele disse: não, eu não sou digno de morrer como o meu Jesus, e foi crucificado de cabeça para baixo. O Pedro que negou Jesus. Nós encontramos essa mudança radical nos apóstolos. Essa mudança deles é tão radical após Pentecostes, que todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados. Aí eu digo, exceto João, porque João desistiu? Não, gente. São João tinha 90 anos. Ele morreu com 90 anos, exilado lá na ilha de Patmos, apanhando todo dia, escrevendo o livro do Apocalipse. Ou seja, uma mudança radical. Uma mudança radical. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Cristo que nós acabamos de ler no Evangelho, gente. Olha, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. E ele ainda diz mais embaixo: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Ou seja, o Espírito Santo é esse que nos conduz à verdade. Ou seja, quando o Espírito Santo age em nós, nós conseguimos não somente ver, meus irmãos, mas nós conseguimos contemplar a verdade de Cristo, presente nas Escrituras, presente na criação. E isso quando o Espírito Santo vem. Eu lia Santo Agostinho hoje, o livro das Confissões de Santo Agostinho, no capítulo 13, no livro 13, capítulo 31. E ele dizia exatamente isso. Quando nós contemplamos essa verdade, não somos nós que contemplamos. Quando nós louvamos o Senhor, não somos nós que louvamos. Quando nós damos nossa vida pelo Senhor, não somos nós, é o Espírito Santo em nós. Porque como diz a palavra, Ele me glorificará. O Espírito Santo que glorifica o Pai, o Espírito Santo que glorifica o Senhor em nós. Então, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos tiveram esse primeiro contato com a verdade. O Espírito Santo levou eles a contemplar, a dar a vida por essa verdade. Meus amados irmãos, quando eu digo verdade, eu falo de Jesus, pois se você der uma olhada no capítulo 6 do Evangelho de São João, no capítulo 14 do Evangelho de São João, no versículo 6, você vai encontrar Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Jesus diz: Ele vos ensinará toda a verdade, Ele diz: Ele vos revelará todos os mistérios de mim mesmo. Tudo que eu disse, tudo que eu falei, vocês vão compreender pela ação do Espírito Santo. Então esse foi o motivo dessa mudança radical. Porque o Espírito Santo, através dos apóstolos, fez nascer Cristo neles. De modo que os apóstolos, quando sofriam, quando louvavam, quando faziam as coisas, não era eles que faziam, era Cristo que fazia neles.
É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos conduz a essa verdade. Quando nós rezamos, nós temos aquelas experiências maravilhosas. Não somos nós, é o Espírito Santo revelando a verdade e glorificando o Pai através de nós. O Espírito Santo conhece o íntimo de Deus. E Ele nos comunica isso. É o Espírito Santo. Se a gente der uma olhada lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 até o 6. Primeiro Coríntios 12, do 4 ao 6. Rapidinho, porque é uma palavra muito importante para a nossa compreensão. Prestai bem atenção. A diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só Senhor, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos nós. É o Espírito Santo que nos une, que nos faz corpo de Cristo. É Ele o fator de coesão, assim podemos dizer, da igreja. É Ele que une cada mistério, cada ministério, todo mundo. Alguns cantam, outros pregam, outros são sacerdotes, outras congregações e ordens e tal. Mas todo mundo é unido em um só, na igreja. E todos nós crescemos nela. E vamos crescendo nessa verdade que o Espírito Santo vai revelando através de nós. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos revela a verdade. E quanto mais nós nos deixamos consumir por essa chama que é o Espírito Santo, mais nós vamos sendo revelados, mais nós vamos recebendo revelações sobre essa verdade. E essas revelações que nos fazem continuar, essas revelações que nos fazem seguir firme, porque nós vamos conhecendo a Cristo pelo Espírito Santo, a ponto que a gente vai chegar num dia, numa plenitude deste conhecimento, dessa verdade, que ela vai estar tão viva em nós, tão presente em nós, que nós poderemos dizer como São Paulo, lá em Gálatas, na carta aos Gálatas: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, porque o Espírito Santo nos revela o Cristo. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele fere o nosso coração e nos deixa sedentos dele. Ele é a chama que nos consome. Sim, o Espírito Santo é a chama que nos consome. Pois se você for dar uma olhada lá em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 24, vai dizer: nosso Deus é um fogo devorador, é um Deus zeloso. O Espírito Santo, ele nos consome. Gente, no primeiro contato que a pessoa tem com o Espírito Santo, ele deixa uma ferida no coração daquela pessoa que só pode ser preenchida por Ele. E aí a pessoa sai e ela vai para os retiros e tem aqueles momentos com o Espírito Santo, e ela muda, ela chega em casa, ela fica inquieta, ela muda de vida, ela muda os hábitos, ela muda os costumes, ela muda tudo e vai atrás daquele Espírito, porque ele fere o nosso coração e nos deixa sedento da verdade, da eterna verdade. O Espírito Santo, ele é doce, mas ao mesmo tempo é feroz, é um fogo devorador, é um fogo devorador. O Espírito Santo, ele deixa uma ferida no nosso coração. Não consigo nem explicar. Eu não consigo nem explicar, só provando para saber. Por isso que eu queria que os jovens estivessem aqui hoje com a gente. Eu queria que eles estivessem aqui hoje, porque hoje, aqui, nesse lugar, claro, o que não significa que ele não pode ir à sua casa, mas com os jovens aqui a experiência é outra. Com a gente aqui, vendo que, e a gente rezando junto. E hoje ia ser fantástico. Por isso que eu queria que os jovens mesmos estivessem aqui.
mas da sua casa. Clame por essa verdade. Peça que o Espírito Santo, que Ele possa ferir o vosso coração, que de uma maneira que quando essa pandemia voltar, você vai viver na igreja. É isso aí mesmo. Quando a pandemia for embora, viver na igreja. Por quê? Fulano de tal se converteu. Hoje o pensamento do mundo é assim, né? Fulano de tal se converteu e agora ele não sabe mais fazer isso, não sabe mais fazer aquilo. Fulano de tal está ouvindo, gente, não está nem aí. Ele está atrás daquela verdade, daquele espírito que feriu o coração dele. Eu tive o primeiro contato com o Espírito Santo na minha vida, foi loucura. Estava numa capela rezando com os meus irmãos, né? A gente lá na comunidade São José. E a gente rezando, e de repente o coração começou a acelerar. Parecia que ia pular para fora. E aí eu me levantei para ficar de joelhos, e aí as pernas faltaram, eu caí no chão, a Bíblia voou lá longe. E eu levantei para ficar de joelhos, e aí a gente começou a orar no Espírito, e eu que nem sabia, naquele dia eu orei no Espírito. E o Espírito me deixou e me deixa sedento. Eu conto isso porque para que vocês vejam, meus irmãos, quando nós queremos, nós conseguimos. Quando nós vamos até esse Espírito da verdade, como diz o próprio Cristo, Ele nos revela toda a verdade. E para que se cumpra a palavra de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Sim, porque a verdade liberta. E o Espírito Santo é a verdade, Ele nos conduz à verdade. Ele nos revela os segredos mais íntimos do próprio Cristo, desde que nós estejamos abertos para receber. Certo, agora vai chegar o momento auge da nossa partilha hoje. Mas como ter intimidade com esse Espírito Santo? Como ter intimidade com esse Espírito? Como fazer com que Ele venha a mim com todas as suas forças? Eu tenho duas palavras para te dizer, meu irmão. Maria Santíssima. Maria Santíssima. São Luís Maria Grignion de Montfort diz que quando o Espírito Santo encontra Maria numa alma, aí ele vem com toda a força. Com toda a força. E ele habita dentro da alma desse rapaz, desse homem, dessa mulher. E aí dentro gera o Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo, no princípio, não quis gerar o Cristo sozinho. Ele quis gerar com Maria. A palavra diz, lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, em que Maria pergunta: mas como se dará isso, se eu não conheço nenhum homem? O Espírito Santo responde para ela: e o Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá com sua sombra. O Espírito Santo, meus irmãos, serviu-se de Maria. O Espírito Santo serviu-se de Nossa Senhora para poder gerar Cristo no mundo. E o Espírito Santo se servirá e se serve todos os dias de Nossa Senhora para poder gerar Cristo em nossas almas. Veja, é lógico. É lógico. São Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas como Cristo nasce na alma de uma pessoa? Do mesmo jeito que Ele nasceu no mundo. O Espírito Santo quis servir-se de Maria para poder gerar o Cristo, embora não precisasse. E Ele quer servir-se de Maria para poder gerar Cristo nas almas, nas nossas almas. E como eu posso fazer com que Maria habite em minha alma? Gente,
Eu estava lendo esses dias As Glórias de Maria, o livro de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu estou fascinado com esse livro. Maria, ela é doce. É impressionante como que... E Santo Afonso Maria de Ligório estava dizendo assim, que ele conhecia umas pessoas que rezavam assim: Senhor, eu só tenho uma coisa para te pedir, que o Senhor me dê tudo aquilo que Nossa Senhora quer me dar, porque ela me quer mais bem do que eu mesmo me quero. Gente, Nossa Senhora, ela é fantástica. Como eu posso ter intimidade com ela? É simples, gente. Imite suas virtudes, clame por ela, peça. Eu já disse para vocês um monte de vezes, estou cansado de dizer: o segredo é pedir, rezar. Reza o terço. Passa o dia inteiro sentado. Um terço é meia hora. Você está em casa, você pode rezar. Medita, leia a palavra, as passagens marianas. Se o Espírito Santo, repito, encontra Nossa Senhora numa alma, aí ele entra e faz um estrago santo e um estrago bom. Gente, o segredo é Nossa Senhora, é Maria. O Espírito Santo quer servir-se de Maria, e só vai agir na sua alma se ele encontrar Maria nela. Por quê? Porque Maria é medianeira de todas as graças. Nenhuma graça desce aos homens se que não passe pelas mãos dela. Tudo que veio para você, tudo passou pelas mãos delas e passará pelas mãos dela. Porque Deus precisa? Não, porque Deus quis. E é porque Deus quis que assim será. É o segredo, gente. É o segredo. Maria é medianeira de todas as graças. Por quê? Porque a suma graça, que é Deus, veio a nós por meio dela. E o Espírito Santo, quando veio, primeiramente, quando o Espírito Santo, antes de vir a todos nós, lá no Pentecostes, lá no lado dos apóstolos, ele veio a Maria primeiro. Ele agiu, ele se uniu a ela primeiro. Por quê? Porque o mundo não era digno de receber o Cristo vindo em sua glória. Então ele precisou de um intermediário. Precisou não, ele quis. E se Deus quis, quem sou eu? Eu preguei sobre Nossa Senhora na última vez que a gente esteve aqui. A gente precisa pregar mais. Prega mais sobre Nossa Senhora. Então, para que o Espírito Divino possa agir em nossas almas e aqui em nós operar maravilhas, como realizou em Nossa Senhora. Se você for ler em Lucas capítulo 1, versículo 49, você vai ver Nossa Senhora dizendo: e o poderoso fez em mim maravilhas. E o poderoso de fato fez nela maravilhas. Gente, o São Luís Maria Grião de Montfort diz que Nossa Senhora é o paraíso terrestre do novo Adão. Veja, Cristo, Deus, claro, Cristo é o novo Adão, né? Porque Adão e Eva trouxeram o pecado ao mundo. Jesus e Nossa Senhora trouxeram a salvação, a remissão ao mundo. Quando Deus colocou Adão e Eva no mundo, Ele colocou ela onde? No paraíso. Quando Deus colocou Cristo no mundo, Ele colocou Ele aonde? No ventre de Nossa Senhora. O ventre de Nossa Senhora, gente, é o paraíso terrestre do novo Adão. Nossa Senhora é o paraíso terrestre, é o nosso paraíso terrestre. Ela é doce, ela é mansa, ela é calma, ela te ensina, ela te forma, ela te educa. Eu posso dizer sem medo de errar: tudo que eu sou hoje na igreja não está bom, tem que melhorar. Mas tudo que eu sou e aonde cheguei foi por causa de Nossa Senhora. Eu tinha vícios, eu tinha manias, eu tinha maus costumes. Difícil de vencer? Foi difícil de vencer. Mas eu venci porque Nossa Senhora me ajudou.
É o segredo, é Maria, 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 Maria. Maria. O nome chega é doce aos lábios. Gente, a gente tem que ter uma devoção profunda por essa mulher. Às vezes parece que é coisa de coisa de católico, sabe? Esse negócio, Nossa Senhora. Não, gente, pelo amor de Deus, a igreja tem um motivo para colocar essa mulher assim tão alto. Por quê? Porque o São Luís Maria Grião de Montfort diz, eu citei isso na pregação passada. Jesus Cristo veio ao mundo por intermédio de Maria, e é por intermédio dela que ele deve reinar no mundo. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, disse o quê? Jesus Cristo, meu filho, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Gente, eu não sei mais o que dizer para você. Se você não passar a rezar o terço todo dia, agora nessa quarentena, eu não vou dizer que você é um caso perdido, né? Porque ninguém é perdido o suficiente. Ninguém escapa do amor de mãe. Mas eis o segredo, gente. Nossa Senhora, ela educa, ela ensina, ela conhece mais perfeitamente a vontade de Deus do que todos nós. Gente, a prova mais clara de que o coração de Jesus e o coração de Maria são um só é que nas duas vezes que Deus Pai falou com Jesus no Novo Testamento, ele disse uma coisa: esse é meu filho muito amado, ouvi-o. Nossa Senhora só faz um pedido na Bíblia, lá em João capítulo 2: fazei tudo o que ele vos disser. O desejo de Nossa Senhora e o desejo de Jesus de Deus são os mesmos. São os mesmos. O coração deles é intimamente unido. Quem encontra Maria encontra mais perfeitamente Jesus. Isso não é moda, não é modinha, não, gente. Isso é desde o princípio. Jesus lá no alto da cruz nos consagrou a Nossa Senhora. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Pode ler lá em João capítulo 19, no versículo 25. Jesus no alto da cruz diz a Nossa Senhora: mulher, eis aí o teu filho. E aí ele vira para o discípulo e diz: eis aí a tua mãe. Para que o Espírito Divino possa agir na alma, ele tem que encontrar Nossa Senhora. Veja, gente, São Luís Maria Grião de Montfort diz no tratado, lá no capítulo 2, 3, por aí, não me recordo muito bem, tenho quase certeza que é no capítulo 2, que nós temos um baú, e nesse baú é onde nós depositamos todos os nossos méritos espirituais. Ou seja, fui para a missa, fiz não sei o que, rezo o texto todo dia, faço não sei o que, nós colocamos aqui, nesse baú espiritual. O que acontece com a pessoa quando ela cai? É porque ela não sabia guardar. Ela não soube guardar bem aquele baú. E aí o demônio veio, a traça corroeu, o ladrão roubou e a pessoa caiu. Mas por que a pessoa caiu? São Luís vai dizer: por falta de Maria. Por quê? Porque Nossa Senhora, gente, está aqui para isso. Ela é chamada por Santo Agostinho de forma Dei, a forma de Deus. Por quê? Porque ela foi a forma que se formou Jesus Cristo para o mundo, e é a forma que Jesus Cristo se formará nas almas. Ela é a forma de Deus, a missão dela é formar santos. Se uma pessoa cai, é porque não se confiou a ela, é porque não entregou o seu baúzinho espiritual a ela e fala: mãe, eu não sei guardar isso daí, guarda para mim, por favor. Gente, é confiança na mãe. É confiança na mãe. O Espírito Santo quer fazer maravilhas em nós como fez nela. Mas para isso ele tem que encontrar Nossa Senhora nas almas, para com
ela formar o Cristo. Com ela. Bata no seu peito e diga: eu vou rezar o texto todo dia. Bate seu peito. Eu vou rezar o texto todo dia. Eu vou me confiar na minha mãe. Eu vou. Eu confio nela. Eu vou me entregar a ela. Eu sou todo dela. O Espírito Santo quer fazer maravilhas na sua alma, mas ele tem que encontrar Nossa Senhora nela. Ele tem que encontrar Nossa Senhora nas nossas almas. Ele tem que encontrar Nossa Senhora. É o segredo. É o segredo, gente. Quer perseverar na igreja? Pede para Nossa Senhora. Quer vencer vício? Pede para Nossa Senhora. Quer vencer uma paixão, uma tendência? Quer vencer fraqueza? Pede para ela. Ela é chamada de onipotência intercessora. Tudo que ela pede, o Filho dá. Tudo. Não tem uma coisa. Jesus ele é impressionante. Jesus não se importa com o que a gente dá para ele, mas quem dá para ele, quem pede para ele. Imagina a sua mãe que tanto o agradou. Nossa Senhora, gente, ela se importa com a salvação das nossas almas. Santo Afonso Maria de Ligório diz lá no livro dele, As Glórias de Maria. Santo Afonso diz lá no seu livro, As Glórias de Maria, que se Jesus... Eu me escandalizei a princípio quando eu vi essas coisas. Ele diz assim, que Nossa Senhora, quando ela... Se os algozes dessem uma loucura nos algozes e eles parassem de bater em Jesus, todo mundo fosse embora e deixasse Jesus lá, ela mesma ia lá e sacrificaria o filho dela. E eu fiquei, nossa, mas por quê? Porque é o seguinte, minha gente, para que a vontade de Deus se cumprisse, Abraão ia sacrificar Isaac. Nossa Senhora não se opõe à vontade de Deus. Da mesma maneira, ela iria sacrificar o seu filho para a salvação de todas as almas. E outra, o sim dela foi sim o sacrifício. Ela sabia quem era o Cristo. Ela sabia. Então eu repito, para finalizar, para que o Espírito Divino possa agir em sua alma, ele deve encontrar Nossa Senhora. Ele deve encontrar Nossa Senhora. Peça por ela, peça nela, com ela, peça. Mas não se esqueça da mãe. Ela faz tão bem as nossas almas. Amém? Vamos rezar? Presta bem atenção na letra dessa música. Aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Se você souber, cante. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Peça à mãe que envie o esposo fidelíssimo dela, o Espírito Santo, que lhe habite em sua alma, por ela, por intercessão dela, com ela. Ela é nossa mãe, ela nos ajuda a ir para o céu. Peça, peça, vinde Espírito Santo. Pelas mãos de Maria, ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Deixe Nossa Senhora entrar na sua casa, porque ela não entra sozinha, ela entra com o Filho, ela entra com o Espírito, ela entra com o Pai. Deixe Nosso Senhor entrar na sua casa, entrar no seu lar. Peça à mãe, peça à mãe do Senhor Jesus, peça à esposa do Espírito, peça, Senhora, que possa tomar conta da sua casa, do seu lar, da sua vida, e se deixe tocar por esta graça, a graça do Espírito, pela presença, pela intercessão de Nossa Senhora, a graça do Senhor, a graça da Trindade Santa na sua casa, pela intercessão de Nossa Senhora. Cante, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.